e acompanhar o movimento aqui do gráfico do Bitcoin em tempo real, beleza? Então sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente, meu nome é Augusto Bax. Nós vamos fazer uma live aqui só para a gente comentar sobre o direcionamento do mercado, a nova tendência que pode surgir hoje, qual é a barra desse sinal que nós estamos enxergando aqui e os movimentos que a gente vai ter, beleza, Fofolete? Então é o seguinte, tô aqui no Instagram e tô aqui no YouTube, tá? Essa seria uma live exclusivamente no Instagram, mas a gente decidiu abrir para o mercado do YouTube, tá? Porque muita gente estava falando que não tinha conta no Instagram e tal, e queria acompanhar no YouTube também por causa da tela, né? Então a gente tem os mesmos dados que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Eu vou mostrar aqui também no Instagram, tá? Então aqui tem o YouTube, ó, pessoal, tá? Vou deixar aqui para vocês verem os gráficos aqui também junto com a gente, tá? Fofoletes, então provavelmente já abriu, né? Nós temos então, veio exatamente, tá? Veio exatamente no valor que o mercado tinha precificado, então não veio abaixo, não veio acima. O problema é que, né? O IPC mensal ele veio com 0,1% para cima. E o pedido inicial de seguro-desemprego, ele veio, então, abaixo do esperado, negativo, tá? Então, indicadores negativos surgindo hoje, trazendo queda para os mercados aí, beleza? Quedas para os mercados. Provavelmente o mercado de criptomoedas vai sofrer bastante, agora nesse primeiro movimento. Vai dar aquela volatilidade, né, Fofoletes, que é normal, usual. O mercado dispara, depois cai forte, né? Então nós temos basicamente uma barra de doji, que é uma barra de indefinição, justamente porque o mercado ele veio de uma certa forma com uma projeção correta da expectativa da galera. Então é aquilo que eu comento com vocês, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, tanto no YouTube quanto no Instagram, justamente essa barra aqui, ó, pessoal. Tá vendo? Então eu coloquei a barra aqui de 15 minutos. Né? Vejam que o mercado inicia um movimento de forte baixa e alguns minutos depois ele começa com forte alta, né? Força compradora. Isso é muito normal, tá? Eu chamo isso de busca liquidez bilateral, tá? Então, busca de liquidez bilateral. Como o dado veio sem novidade, né? Aquela famosa água de salsicha, eu vou entender que o mercado vai querer dar prioridade para o movimento do gráfico, tá? Semanal, ao qual nós temos uma barra decinal. Então, para quem estuda, quem já é aluno do Crypto Blinders, já sabe diferenciar uma barra de sinal, uma barra de rejeição, uma barra de confirmação, ou quem quiser aprender, link na descrição aqui no YouTube. E depois eu vou postar uns stories aí com o link também para quem quer estudar e fazer um 2023 diferente aqui no Instagram também, tá? Então, hoje nós temos o que? Uma barra decinal, né? Ontem, aliás, essa semana, né? Essa é uma barra semanal, tá, pessoal? É uma barra semanal que quer fechar positiva, acima da média 8 semanal. No meu setup, geralmente, indica compra, tá? O detalhe todo é que eu tenho que analisar o contexto, tá? Então, o contexto dela é contração econômico. Ela segue ainda em um canal de tendência de baixa, tá? Vocês estão vendo aqui, tanto no YouTube quanto no Instagram, tendência, ela tá com topos e fundos descendentes no gráfico semanal. Muita gente se empolga com esse tipo de barra, só que eu sempre falo, o mais importante não é o preço. O mais importante é saber se você comprar hoje ativos, eles vão se valorizar e vão valorizar o seu patrimônio. Para isso, pessoal, a gente precisa, inevitavelmente, que o Bitcoin, o preço do Bitcoin ou do Ethereum, ele rompa essa região. Então, esse é o gráfico que vocês estão enxergando, é do Ethereum, tá? Ethereum contra dólar, beleza? E aí, aqui, ó, pessoal, nós temos... Então, eu vou deixar aqui um pouquinho mais afastado para vocês conseguirem ver meu rosto aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó, pessoal, uma barra decinal que rompeu a resistência de várias semanas anteriores, fazendo uma tentativa de pivô de alta, beleza? Então, ele está tentando fazer o pivô de alta, ele precisa completar esse pivô de alta através do rompimento ou manutenção acima desse topo anterior aqui. Então, provavelmente, semana que vem, a gente pode ver alguma barra doji, uma barra de recuo, que vai testar essa região
E no final do mês, a gente vai ver se ele vai confirmar a rejeição, trazendo o preço novamente para baixo, tá? Até fevereiro, abril, entre fevereiro, março e abril, até o movimento lá de $800, $700 por unidade do Ethereum, ou se ele vai se segurar e vai conseguir romper essa linha de tendência de baixa, tá? O que eu pretendo fazer? Eu pretendo esperar então essa semana agora, como ele veio dados neutros, não veio com nenhum tipo de dado especificamente interessante para mim tomar uma posição, eu prefiro ficar de fora por enquanto, respeitando esta barra semanal, tá? Respeitando principalmente o quê? Essa linha de tendência de baixa, tá? Por quê? Porque o meu alvo, se o Ethereum romper, ele vai ser essa linha lá de cima, tá? Então essa linha que vem lá de cima, se ele conseguir romper, tá? Em um primeiro momento eu sei que o preço vai buscar esta região aqui, que é a região ali que vocês estão enxergando próximo dos $2.000, tá? $1.900 por aí, tá? Então essa é a região que poderia atingir nas próximas 2 semanas, caso a gente rompesse essa linha de tendência de baixa de curto prazo e ela fosse buscar a linha de tendência de baixa de longo prazo, certo? A reversão majoritária de tendência ela vai acontecer só aqui, ó, só quando o preço reverter essa região, ou seja, se manter acima dos $1.650 a $2.000, tá? Então ali seria uma reversão majoritária de tendência, que seria aquela tendência que você compra e fica por semanas lucrando e recebendo dinheiro igual o mercado de 2019. Primeiro semestre de 2019, a gente viu então, no primeiro semestre de 2019, pessoal, o preço subindo durante um semestre inteiro e depois devolvendo um semestre inteiro, tá? Então, o meu medo de entrar nessa barra de semanal, apesar de ela estar acima da média 8 semanal, é justamente por conta do contexto. Ainda vão sair o balanço das maiores empresas dos Estados Unidos. Eu acho que o mercado ainda nem sentiu a recessão e a crise financeira que tá batendo a nossa porta, tá? Por quê? Porque ainda não chegou no momento em que os empresários, os investidores de risco, vão receber dividendos. Como vai fechar o ano fiscal agora do Q4 no final desse mês, dessas maiores empresas, entre final desse mês até março, a gente pode ver vários investidores de risco tirando o capital dos dividendos ou, em alguns casos, algumas empresas não recebendo dividendos, e isso vai fazer uma falta de capital, de falta de dólares e de interesse comprador nos mercados de risco. Então essa é a questão. A questão é, ainda isso daqui, apesar dessa alta aqui, ela é um movimento que é contra a tendência, né? A tendência principal ainda se mantém de baixa, tá, pessoal? Então o risco de você se expor aqui é ainda desvalorizar o seu capital, desvalorizar o seu patrimônio no curto prazo, né? Logicamente que no longo prazo eu acredito que os mercados vão continuar subindo, principalmente o mercado de criptomoedas vai evoluir bastante. E aí, pessoal, nós temos a seguinte situação aqui, tá? Então, o que eu acredito? Nós podemos tocar essa região, vamos ver se ao longo dessa mesma semana ou na próxima, eu acho que vai acontecer mais na próxima, a rejeição dessa região, tá? Se a gente perder uma semana seguinte, uma barra que engolfe essa barra verde desta semana, aí é uma barra de rejeição, e aí a tendência é o preço voltar a cair até os $800 no Ethereum, e no Bitcoin ele pode começar a atingir e retestar os $15.000 e assim por diante, tá? Lembrando que no Bitcoin, a moedinha da praia, pessoal, vamos colocar aqui o gráfico do Bitcoin. Olha só que interessante. No gráfico do Bitcoin, tá bem mais bonito do que o gráfico do Ethereum, tá? Só que tem um detalhe que é muito importante, que eu comentei ontem com o pessoal no YouTube e a gente vai revisitar essa informação agora, beleza? Vamos revisitar essa informação aqui, ó. Pessoal, nós temos o seguinte, nós temos essa LTB aqui, de longo prazo, tá? Então, vocês têm a LTB no Ethereum e no Bitcoin, beleza? E nós temos uma LTB que é de curto prazo, que é essa daqui, ó, tá? Então, essa é uma linha de tendência de baixa de curto prazo, topos e fundos descendentes, no gráfico semanal, tá? Então, as semanas do curto prazo, elas mantêm a estrutura de baixa. Aqui onde está sofrendo resistência hoje, né, que é os $19.000 e 18.500, é uma região de retração de Fibonacci, tá? E essa região de retração de Fibonacci,
bateu exatamente na região 0,5, que é a região dos 18.108 dólares, aliás, 18.300 dólares, tá? Então, 18.300 dólares é a região 0,5 da retração de Fibonacci do movimento da onda baixista. Então, o que é o normal aqui? O normal é ela recusar, esse seria o normal, tá? Se for tendência de baixa. Recusa na próxima semana e volta a cair, beleza? Esse é o movimento de 80% de probabilidade de chance de acontecer. Apesar de a gente ver que ele rompeu a média 8 semanal, se a gente analisar o contexto, enquanto o preço não superar, tá, os 19 mil dólares no Bitcoin, então prestem bastante atenção, eu vou falar de novo, enquanto o Bitcoin não superar e se manter com o preço acima de 19 mil dólares, nós ainda continuamos em tendência de baixa semanal, certo? Se ele romper os 19 mil dólares, se manter por alguns 3, 4, 5 dias acima dos 19 mil dólares, nós podemos ter uma reversão majoritária de tendência que pode dar uma alta para nós semanal de 3, 4, 5, 6 meses. Então, o ponto aqui é, nós não estamos tentando prever absolutamente nada, nós só estamos esperando o preço dar a direção do movimento da tendência. Ou ele vai mudar de tendência, ou ele racha, ou ele quebra de vez e o mercado cai de vez, tá? Lembrando que ainda nesse mês, final do mês, nós temos o resultado do balanço das maiores empresas dos Estados Unidos, que eu acredito que vai vir negativo, que eu acho que muitas empresas não vão vir com lucro, tá? E eu acho que isso vai dar um impacto brutal no mercado. Eu acho que isso pode dar uma porrada para baixo no mercado. Por quê? Porque nesse momento, no fechamento do ano fiscal das maiores empresas dos Estados Unidos, que acontece, na verdade, em junho para julho, né? Na verdade, acontece de junho para julho. Mas que tem o Q4, né? Que é o quarto trimestre, vamos dizer assim. E o primeiro trimestre desse ano que vai acontecer em abril, né? Os dados. Eu, Augusto, acredito que o mercado ainda vai cair mais, tá? Por enquanto, ainda acredito que ele vai cair mais. Se ele superar essa região, e agora eu vou mostrar aqui o gráfico para vocês, vamos voltar aqui. Se ele voltar, então, se semana que vem, tá? E é sempre se, né, pessoal? Por quê? Porque nós estamos numa condição de um pullback normal. Esse aqui é um pullback normal para o preço continuar caindo, tá? Nas tendências de alta, vamos fazer, ó, é igual tendências de alta. Ó, para ficar mais claro, como é que é a tendência de alta? É justamente isso, né? Você tem, o que é a tendência de alta? Tendência de alta é assim, certo? Você vem aqui, para aqui, vai aqui. Isso é uma tendência de alta, beleza? Então, o que é o movimento normal do preço? Movimento de impulsão, movimento de pullback. Impulsão, pullback. Então, toda vez que você pega uma tendência de alta, pullback, impulsão, pullback, impulsão, certo? Quando nós temos a mudança da tendência, ela só acontece, pessoal, só acontece nessa condição aqui, ó. Você tem topos e fundos ascendentes numa tendência de alta, tá? Topos e fundos ascendentes. Ele volta, testa o fundo anterior e dispara, certo? A mudança de tendência só acontece quando acontece isso aqui, ó. Ou ele toca igual aqui, ou geralmente ele vem e faz uma onda que é da metade do tamanho dessa onda aqui, certo? E aí ele vem e perde esse fundo anterior semanal aqui, ó, tá? E aí ele volta, retesta o fundo perdido e age como resistência. Então isso é uma reversão majoritária de tendência de alta para baixa, certo? O que nós estamos enxergando aqui? Se essa tendência de baixa for reverter, o que ela tem que fazer, pessoal? Eu vou desenhar aqui como se fosse tendência de alta, tá? Porque funciona exatamente da mesma forma. Você tem topos e fundos ascendentes. Tá vendo que aqui são topos, ó. Tá vendo? Onde é que é esse topo? 18.500 dólares. Beleza? 18.500 dólares. Que é onde é que ele tá? 18.300. Beleza? Beleza. Se ele fazer aqui, bater aqui, e na outra semana ele voltar, nós vamos cair lá para os 14, 12 mil dólares por unidade. Por quê?
porque ele vai querer repetir esse movimento de onda impulsiva aqui de trás, tá? Igual a tendência de alta. Então aqui nós temos uma onda impulsiva, beleza? Nós temos uma onda impulsiva, ele vai querer repetir. Inclusive ele pode bater até os 6 mil dólares nas próximas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 semanas, tá? Ou seja, 18 semanas seria até lá por maio, por aí, beleza? Então se ele fizesse isso, se ele bater aqui e continuar e não perder o fundo anterior, ele vai entregar uma onda impulsiva de baixa semelhante a essa daqui, ó. Semelhante ao tamanho dessa daqui. Podendo então chegar no primeiro patamar aqui nos 12 mil dólares, que vocês estão enxergando aqui, tá? Então esses são os alvos, digamos assim. 12 mil dólares ou 6 mil dólares por unidade o Bitcoin, certo? E também pode parar aqui, ó, pode parar em 10.200 dólares. Lembrando, quanto mais cai, mais resistência a compradora vai ter. Mas sim, o Bitcoin, olhando por esse gráfico, só olhando o gráfico, considerando só o gráfico, ele pode sim bater os 6 mil dólares por unidade e os 12 mil dólares por unidade ainda, tá? Ou seja, ele pode cair 50% dos 50% ainda, beleza? Bom, Augusto, mas então quer dizer que agora não é hora de comprar? Cara, se for por longo prazo, acumular aos poucos, pode ser, mas o que eu tenho que ser franco em dizer? A tendência continua sendo de baixa, tá? Então, como é que é a tendência de baixa? Olha lá, ó. Vamos fazer o mesmo desenho, então, agora. Como se fosse tendência de alta. Respeitando topos e fundos ascendentes. Tá? E agora, nós estamos aqui nessa situação. Então, o que acontece? Se a gente romper os 21 mil dólares... Tá? Agora eu vou inverter o gráfico, tá? Só vou fazer a inversão do gráfico, ó. Pronto. Tá vendo? É o mesmo gráfico, só que invertido. Tá? Então, o que acontece? O que é uma tendência de alta, né, pessoal? Tendência de alta é nada mais, nada menos do que topos e fundos ascendentes semanais, respeitando sempre o fundo anterior para o preço continuar subindo. O que aconteceu nesse dia aqui, em maio de 2021? Perdemos o suporte e aí o mercado entrou em uma tendência breve de baixa. Depois ele tentou se recuperar e aí nós perdemos novamente o fundo semanal que estava aqui, ó. Fundo semanal que estava aqui, voltou, testou como resistência em 52 mil e inverteu o gráfico. Certo? Então, o que nós estamos vivendo hoje? Só vai ficar bom para comprar se o preço vir para cá, testar os 21 mil e aí você compra nos 21 mil. E ameaçar voltar a subir. Aqui é o pivô de alta para o preço continuar subindo. Aqui, se o mercado desenhar nas próximas semanas, ali até fevereiro, abril, esse movimento aqui, semanal, se você comprar o ativo, ele vai ficar se valorizando. Certo? Ele vai se valorizar até onde, Augusto? Provavelmente até os 35 mil dólares. Tá? Esse seria, na minha opinião, o topo do preço do Bitcoin para esse ano. Tá? Então, até os 38 mil dólares ele poderia chegar. Beleza? 35 mil por aí. 35 mil a 38 mil. Se a gente tiver reversão majoritária de tendência. Se ele se manter, então para baixo, então se ele não tocar, não romper esse topo anterior aqui, semanal, nós vamos continuar caindo. E Fibonacci me aponta que se ele romper os 19 mil dólares, aí sim, provavelmente a gente poderia ter uma reversão majoritária de tendência. Mas não adianta só romper. Ele tem que romper e se manter. Ele tem que romper e se manter. Então todo mundo que está comprando agora criptos, né, no sentido assim, eu vou fazer um trade porque eu acho que é fundo do Bitcoin e o mercado vai agora subir, disparar, as altcoins vão tudo subir. Na verdade, você está fazendo uma aposta, tá? Você não está fazendo trade, você está apostando que você vai se antecipar ao mercado. Existe o bônus e o ônus disso. O bônus é, se você comprar e acertar uma reversão de majoritária de tendência antes de fato dela acontecer, você pode ter um lucro muito maior do que alguém que entra mais tarde.
Então, por exemplo, você comprou Bitcoin a 18 mil dólares ao invés de comprar 20 mil dólares. O problema do risco aqui é que, como a reversão majoritária ainda não aconteceu e não confirmou, ela está só sob ameaça de acontecer, nós estamos numa relação igual jogar uma moeda para cima. 50% de chance de cair, 50% de chance de subir. Ou seja, 50% de chance de fazer a reversão majoritária de tendência e 50% do mercado continuar caindo. Certo? Porque é uma barra de sinal. Ela não é uma barra de confirmação. Tá? Então o que acontece? Quem comprar hoje, está se arriscando a cair dentro de o quê? Uma armadilha de bull trap, que é uma armadilha para pegar touros, pessoas que acham que o mercado já vai voltar a subir ao infinito e além, tá? Só que lembrem-se do contexto macroeconômico. Nós ainda temos o balanço das maiores empresas americanas que vai acontecer no final desse mês e que pode impactar negativamente todos os mercados, inclusive o mercado de criptomoedas. Porque se a galera que é de risco não tem dinheiro porque está perdendo emprego, porque não está recebendo dividendos, porque as empresas em que ele é acionista estão demitindo em massa, como aconteceu aí com a Meta, com o... Deixa eu ver o que mais aconteceu, acho que com o Netflix. Cara, aconteceu com várias empresas gigantes aí, tá? Então, enquanto, né, a gente não passar por mais um período de confirmação da tendência de alta semanal, não dá para entrar, tá? E se quiser entrar, entra pensando lá no longo prazo, 2026, 2027. Aí não faz diferença se você comprou a 12 mil, a 18 mil, a 15 mil, 14 mil, enfim, não vai fazer muita diferença. Porque pode ser que realmente ele confirme a reversão de tendência, pode ser que a gente conquiste uma tendência de alta semanal para esse primeiro semestre de 2023, igual aconteceu em 2019, só que ainda precisa dessa confirmação, tá? Então, basicamente, é isso, né? Vocês não podem tomar decisões porque, eu tô em grupos de investidores e os caras, todo mundo tá falando que é alta. Porque o cara pica lá tá falando que é alta. Cara, ainda não é alta. Ainda não é confirmação de alta. Ainda é tendência de baixa, tá? Ainda é um movimento de tendência de baixa. O que eu gostaria de ver em 2023, tá? O que eu gostaria de ver, pessoal? Eu gostaria de ver, esperando um mercado lateral, eu gostaria que fosse igual a 2019, tá? Então que semana que vem na outra confirmasse, através de mais duas barras de alta, que conseguissem romper os 19 mil dólares e se mantivessem acima dos 19 mil dólares. É isso que eu queria ver, porque daí a gente consegue captar possivelmente um semestre de alta até os 38 mil dólares, 35 mil dólares, tá? Então ele poderia chegar até essas regiões aqui, ó. Deixa eu só desenhar aqui certinho pra galera do Instagram também, do YouTube e do Instagram. Deixa eu pegar aqui, ó. Ó, você pega o canal. Aqui, ele fez a reversão majoritária de tendência, tá? Aqui ele confirmou em dia 28 de março de 2022, ele fez a reversão. Naquele período, eu já tinha saído aqui, ó. Tá nos 52 mil dólares e 48 mil dólares. Aqui que eu tinha saído, quando ele perdeu os 52 mil dólares, tá? Aí ele testou como resistência, aí deu aquela projeção que eu acertei, que 2022 seria de bear market. E aí, para esse ano, o que eu espero, né, pessoal? Eu espero a consolidação de fundo, tá? Ou seja, se a gente repetir o movimento, então, dos 2 anos anteriores e projetar 2 anos para frente, o que eu espero, pessoal? Eu espero realmente que esse semestre a gente tenha alta. É isso que eu gostaria de pegar, tá? Alta, até os 38 mil dólares, certo? Então, alta durante um semestre inteiro até os 38 mil dólares. O mesmo que aconteceu aqui, ó, pessoal. A mesma coisa que aconteceu aqui, tá? Em 2019. Então, ele subiu um semestre inteiro. Chegou no ano fiscal das maiores empresas dos Estados Unidos, em julho. Ele começou a derreter até o Covidão. Beleza? Se não tivesse acontecido o Covidão, ele já teria começado a subir em janeiro, ó. Porque ele fez um pivô de alta aqui, ó. Tá vendo? Mas como deu o Covid, que foi um cisne negro, ele derrubou os mercados todos, tá? Mas provavelmente o mercado já ia subir aqui e ia continuar daqui, ó, tá? O nosso mercado, se ele não tivesse tido o Covid, na minha opinião, a gente teria feito um movimento assim, antes, tá? Essa tendência de alta, porque já era ano de tendência de alta, tá? Agora, 2022, o que eu espero? Eu espero que a gente não evolua para terceiro canal, tá? Semanal. Eu espero que não. Eu espero que ele se mantenha no segundo canal
e que durante um semestre ou um ano ele fique aqui lateral, um pouco andando para cima, devagarinho, depois volta um pouquinho, depois volta a subir, mas que ele produza o fundo aqui, ou seja, o enfraquecimento da tendência de baixa. Tal como aconteceu aqui, ó, pessoal. Tal como acontece em todas as reversões e enfraquecimento do mercado. Que ele faça esse tipo de acumulação para depois o preço continuar subindo ou revertendo, tá? Então é isso que eu quero que ele faça, é isso que eu gostaria de ver ele fazer. Um ano lateral para o preço continuar subindo. Ou ele faz a tendência de alta no primeiro semestre, como em 2019, ou ele faz um movimento de consolidação de fundo até metade do ano, tá? Então, basicamente é isso que eu gostaria. Por que eu não quero ver o preço desabar até os 12 mil ou até os 6 mil dólares? Porque seria a evolução de um terceiro canal de baixa, né? Seria uma evolução da tendência de baixa. E aí, para o preço se recuperar, ele vai demorar muito mais tempo para recuperar. Ele vai recuperar lá em 2025, 2026. Ou seja, demora muito. Então, o ideal é que sim, ele fizesse esse fundo aqui e confirmasse ele para nós nas próximas semanas. Esse seria o ideal, tá? Esse é o ideal, que ele consolide o fundo nessa região e que ele consiga voltar a subir a partir desse momento aí, certo? Existe também uma última possibilidade, né, que sempre tem quando você está dentro de um canal, né, é o preço buscar até os 25 mil dólares, não conseguir passar e evoluir para os 12. Também existe essa possibilidade. O que seria pior ainda, porque o movimento aí levaria muito mais tempo também para voltar a subir, tá? Então, o ideal seria a gente não perder esse segundo canal aqui e se manter durante 2023. Torço para que, se acontecer um pouso suave, 2023 será desta forma aqui, ó, tá? Então, aqui é a projeção para um ano, beleza? Então, que ele se mantenha abaixo dos 25 mil, volte ali para os 18, volte para 25, consiga ir para 38. Esse seria o ideal. Tá? Senhores, espero que vocês tenham gostado. A gente completou aqui já quase meia hora de live. Desculpa aí não estar conseguindo olhar diretamente aí para a câmera no YouTube, porque aqui o foco era maior hoje realmente fazer no Instagram, que é o que eu quero fazer terças e quintas. Também dar um foco no Instagram, fazer o Café do Bitcoin no Instagram também. E espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos. E tamo junto, fofas. Que pra quem não entendeu porra nenhuma do que eu fiz aqui, Crypto Blinders, só procura aí e faça o teu ano diferente. Né? O Crypto Blinders, inclusive, aqui eu só queria comentar aqui, ó. Tá? Só mostrar aqui pra vocês. Tá? Que o Crypto Blinders aqui, então, ele tem o Mestres da Alavancagem, Mestres dos Fundamentos, Mestres da Economia, Mestres dos NFT. Tem aula com o Igor Mundstock, aula com o Castaneda, Rafael Castaneda, da Mercúrios, né, que era da Mercúrios. E aí nós temos aqui os nossos módulos semanais, tá? Então, tem os professores, o Mestre Stormer também, tá? E, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Conhecimento é poder de dinheiro, né? Nunca ignorem isso. Um grande abraço a todos e falou, fofas. Eu vou fechar primeiro do Instagram e depois o do YouTube.